Chegamos ao 26º dia do nosso desafio aqui da sabedoria e hoje eu quero pensar com você lá em Provérbios capítulo 26, versículo 27. Antes da gente continuar, lembra de deixar o seu like, sei que você já deve estar fazendo isso automático depois de quase um mês aqui comigo, e compartilha com as suas amigas. A minha dica para você é: tenha um grupo, uma lista de amigas que você sempre abençoa com as coisas boas que você recebe. Não só aqui comigo, mas talvez um culto online aí da sua igreja, um estudo que você está vendo, uma mensagem que Deus falou ao seu coração através aqui do YouTube. Crie essa lista e sempre que você encontrar, receber algo de Deus, compartilha com suas amigas. Lembra do que eu te falo sempre. Ou você decide ser um rio, ou você decide ser uma represa. E uma mulher que decide ser um rio, uma mulher que compartilha aquilo que recebe da parte de Deus, ela sempre vai ter espaço para receber mais. Então vamos lá para o nosso devocional de hoje. Versículo 27, lá do capítulo 26. Ele diz assim: quem prepara uma armadilha para os outros, nela cairá. Se alguém rola uma pedra sobre outros, por ela será esmagado. Eu quero ler esse versículo para você em outra versão, que é a versão da Bíblia Mensagem. Lembrando, gente, a Bíblia Mensagem, ela é uma paráfrase. Ela serve para ajudar a gente a comparar versículos, como eu estou fazendo aqui com você, tá? Olha o que ele diz, esse mesmo versículo. A malícia é um tiro que sai pela culatra. O ódio sempre volta para quem cultivou. E a verdade, o princípio que está embutido aqui nesse versículo é o seguinte: tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Esse versículo está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. E aquilo que você vive hoje é fruto do que você escolheu ontem. Se hoje, eu e você, nós não focarmos em plantar boas sementes, a gente vai permanecer com os mesmos problemas. Ou pior, eles podem ficar ainda maiores. Muitas vezes, a colheita ruim, ela deixa a gente desanimada, sem força, sem esperança. E para completar a situação que a gente está vivendo, a dificuldade, ainda vem Satanás soprar no nosso ouvido. Para que você vai se esforçar? Tá vendo que você não muda? Nada nunca dá certo da sua vida. Para que você insiste em tentar fazer o que é certo? Isso não vai adiantar de nada. Só que isso é uma mentira. Nós precisamos plantar a semente certa todos os dias. Fez algo de errado, pecou, ok, é isso mesmo, você é pecadora. Enquanto você estiver vivendo com esse corpo aqui, condicionado à natureza pecaminosa, você vai lutar contra o pecado todos os dias. Lá na carta de 1 João, ele diz que aquele que diz que não tem pecado, já está pecando porque é uma pessoa mentirosa. Então a gente parte do princípio que nós erramos, que nós pecamos, mas que em Jesus a gente tem o perdão para os nossos pecados. Ou seja, plantou uma semente errada hoje, agora já se levanta, sacode a poeira, ora para Jesus, se arrepende e parte para plantar uma boa semente, para invalidar, para correr atrás de plantar boas sementes que cubram as sementes erradas que a gente tem plantado. Tudo que a gente faz na nossa vida é semeadura. As palavras que você fala, as ações que você tem, aquilo que você é generoso em dar para as outras pessoas ou em não dar, tudo isso são sementes que no tempo certo, que é o tempo de Deus no caso, né? Não é o meu e o seu, vai ter a sua colheita. E Pri, como é que eu faço para plantar a semente certa, mesmo se eu estiver vivendo no meio do deserto? A primeira coisa é que você precisa convidar o Espírito Santo para o seu coração. Clamar a Ele para fazer aquilo que só Ele pode, que é transformar o seu coração desobediente, o seu coração endurecido, em um coração obediente. Esse milagre acontece na nossa vida através do Espírito Santo de Deus. Por quê, Pri? Porque quem convence você do pecado, da justiça e do juízo, quem te leva ao arrependimento e quem coloca em você o desejo de ser obediente é o Espírito Santo de Deus que mora aí dentro de você. Segunda coisa, você vai precisar selecionar o que entra e o que sai do seu coração. Quem é que tem acesso ao seu coração? Muitas vezes vem vozes erradas, como essa que eu falei para você de ai, não vai dar certo, ai, você não vai conseguir. E você está deixando essa voz penetrar no seu coração. De que é que você tem alimentado o seu coração? Isso é muito importante. Terceira coisa, você precisa aprender, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, claro, a viver pela fé e não pelas circunstâncias. Pri, eu acho que eu tenho pouca fé. Como é que eu faço para ser uma mulher que tem mais fé?
A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o que é que você vai fazer? O quarto passo é você estudar a palavra de Deus e viver o que ela diz. A palavra, ela vai te mostrar exatamente qual é o caminho para você sair do deserto. Mas como que você vai sair desse deserto sem o mapa certo? Como que você vai sair do meio desse labirinto se você quer viver guiada pelo seu achismo e não pela palavra de Deus? A palavra, a Bíblia, ela é um mapa que tira você do reino das trevas e que vai te levando, através da ação do Espírito Santo de Deus e da obediência a esses princípios, ao lugar do propósito de Deus para a sua vida. Não tem como você sair desse deserto, não tem como você sair desse problema sem usar o mapa da maneira certa. Por isso que eu estou enfatizando aqui para você que você precisa estudar a palavra de Deus, conhecer a Bíblia profundamente. E o quinto e último passo é parar de murmurar e regar a sua semente com a gratidão. A sua sementinha, ela está sendo regada ou pelas suas lágrimas de reclamação, de nada dá certo para mim, nada funciona, eu não sou capaz, ou pelas lágrimas de gratidão. No lugar de reclamar, de constatar a sua realidade tão difícil, que às vezes é assim que eu digo, né? Ai, amor, não estou reclamando, eu só estou dizendo que é real. Não sei se você já fez isso, mas eu, infelizmente, aqui e acolá ainda faço. Então, no lugar da gente ficar reclamando, murmurando, a gente precisa focar os nossos olhos naquilo que Deus já fez. Quais são as vitórias que Deus já te deu? Você já parou, por exemplo, alguma vez na vida para fazer uma lista de coisas, motivos que você tem para agradecer a Deus, tá? Então, meu desafio para você são dois, ele vai vir em duas etapas. O primeiro é, qual semente ruim você precisa parar de plantar hoje? É a semente da mentira, da murmuração, a semente da ingratidão, ou a semente da falta de perdão, ódio, fofoca, inveja e por aí vai. Qual é a semente errada que você decide parar de plantar hoje? Segunda coisa, uma coisa bem prática para te ajudar aí. Faça uma lista de 50 motivos pelos quais você é grata a Deus. E aí você vai começar cada frase com o seguinte: eu sou grata a Deus por. Então, Pri, se eu fosse aqui fazer 5 motivos de gratidão para te dar como exemplo. Eu sou grata a Deus por estar viva. Eu sou grata a Deus pelo sacrifício de Jesus que me deu acesso a Deus. Eu sou grata a Deus pela Bíblia que me fala a verdade. Eu sou grata a Deus pelo Espírito Santo. Eu sou grata a Deus pela minha família, por ter saúde e por aí vai, tá? 50 motivos de gratidão. Pri, não vou conseguir. Vai sim. E o que é que eu quero te pedir? Faz essa lista e posta nos seus stories e me marca e coloca lá a hashtag Desafio da Sabedoria. Eu quero acompanhar as alunas que estão não só vindo aqui e ouvindo, bem lindas, bem maravilhosas, mas também aquelas que colocam em prática aquilo que eu estou ensinando. Quero ver você lá nos stories, tá bom? Deus te abençoe, te faça uma mulher sábia e que Ele te dê sabedoria todos os dias para plantar as sementes certas.